Você entrou aí? Ainda não tava respondendo ela aqui. Olha a câmera, estou aparecendo hoje. Terminar de mandar aqui. Ana Júlia firme e forte nas lives. Mas me dá uma preocupação. Boa noite, gente. Pessoal que já entrou, tudo bem? Michele, Jacira, Luciana. Olá, meninas. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. O tema de hoje é muito legal, como todos, né? Mas esse é muito especial para mim. Deu briga aqui hoje esse tema. Credo, não deu não. Mas é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. Thaísa, minha amiga linda. Oi, amor, tô dando tchau pra você. Caiu. Vocês viram que hoje ele tá bonitinho, ó? Arrumei o celular, ó. Limpamos ele, né? Teve que quebrar a minha telinha. A minha tela de proteção, teve que quebrar ela pra poder limpar. E o celular voltar a ficar bonitinho de novo. Agora, hoje ele não tá com cara de fantasminha. Vamos lá, então? Pessoal, então boa noite para todos que entraram. Para aqueles que vão assistir depois, né? Muitos têm assistido após a live, né? Por conta dos horários, né? Muitas pessoas estão fazendo curso, estudando nesse horário, fazendo cursos online. Por isso que a gente deixa tudo gravado. Eu deixo gravado aqui no Instagram, né? No IGTV, e deixo gravado no YouTube também. Para facilitar para quem precisar entrar também no YouTube, a gente tem um canal lá, onde vai ficar gravado tudo, todas as lives que a gente faz, tá bom? O Jorge Henrique tá aqui dando um oi. Quem que é esse Jorge? Eu acho que é o que trabalhou com você, lá no camelódromo. Jorgeão. Coisa boa. Que bom você aqui, Jorge. Maria entrou. Que bacana. Pessoal, o tema de hoje é o amor acredita no melhor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o capítulo de hoje, mas é um capítulo incrível. E ele coloca de uma forma muito fácil para que a gente possa entender como funciona essa dinâmica do casamento. E ele traz uma alegoria, né, interessante, que no nosso coração tem 2 salas, né? Ele traz aqui a sala da admiração e a sala da depreciação. Eu achei tão interessante essa forma de explicar o que acontece dentro de nós, porque ficou muito simples de ser entendido. E se nós, de fato, visualizarmos o nosso relacionamento dessa maneira, fica muito claro para nós e fica fácil a gente colocar em prática alguns hábitos. Então, ele traz o seguinte: no nosso coração tem 2 salas. A sala da apreciação, que é aquele lugar onde eu vou sempre observar todas as qualidades positivas que o Humberto tem. Eu vou olhar, vou sentar nessa sala e vou observar, nossa, ele é tão honesto, ele é tão trabalhador, ele é tão carinhoso, ele é tão bondoso, ele é generoso, e eu começo a pensar em todas as qualidades que ele tem. Geralmente, nós passamos muito tempo dentro dessa sala da apreciação quando a gente está namorando. Na verdade, quando a gente está namorando, a gente custa
enxergar os defeitos, né? A gente vê tanta qualidade, a gente está tão apaixonado que a gente não percebe os defeitos daquela pessoa. Percebe, mas não faz muita questão, não leva não muito faz em questão. conta, deixa pra lá. Exatamente. Né? Porque você tá tão apaixonado e aquelas qualidades são tão incríveis que você fica assim, nossa, que bacana. Eu encontrei a melhor pessoa da face da terra, né? E você se apaixona e você vê aquela pessoa tão linda, tão maravilhosa. E geralmente a gente começa a namorar na adolescência, aqueles meninos feios, magrelos, cheios de espinha, mas você acha lindo e o coração suspira, né? Só vê qualidades. E aí você casa. Só que aí quando você casa, passado algum tempo, você começa a sair dessa sala da apreciação e entrar numa sala terrível, que é a sala da depreciação. E essa sala é uma sala muito perigosa, porque nessa sala você vai começar a enxergar defeitos muito graves. E esses defeitos, eles vão começar a ser tão fortes, tão intensos, tão grandes, que você deixa de perceber e de se lembrar daquelas qualidades que te fez casar com o seu cônjuge. Geralmente as pessoas casadas passam muito tempo sentada nessa sala da depreciação. Em vez de voltar para aquela sala da apreciação, se perde muito tempo nessa sala. Aí nessa sala da depreciação você fica ali lembrando das palavras negativas, das grosserias, das faltas de paciência, das atitudes ruins, do comportamento ruim. Só que isso não tá lá pequenininho dentro dessa sala, tá enorme, como se fosse uma grande escultura, em letras enormes nas paredes. Então tá tudo com foco muito grande em cima daquele problema. Expandido. Muito expandido. E aí você deixa de visitar aquela sala da apreciação. Quando eu fiz esse desafio pela primeira vez, eu tentei lembrar hoje o ano, mas eu não me lembrei. Eu sei que eu fiz ele na segunda vez em 2018 e na primeira vez eu não me lembro o ano. E foi um momento em que nós estávamos com diversos problemas. E quando eu fui ler esse capítulo, de fato foi o capítulo que mais mexeu comigo. Eu chorei acho que o dia todo quando eu li esse capítulo, porque eu pude me ver nele. De fato, o que eu estava fazendo com o meu casamento era exatamente destruindo ele, porque eu passava a maior parte do tempo dentro dessa sala da depreciação. Eu maximizava tanto os defeitos do Humberto que eu deixei de perceber as qualidades dele. Eu passava horas e horas nessa sala, lembrando de fatos ruins, lembrando de grosserias, lembrando de palavras duras, de comportamentos ruins dele. E aquilo foi crescendo tanto dentro de mim, a ponto de eu ficar assim, peraí, eu casei com a pessoa errada. Eu preciso separar, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu não consigo conviver com esses defeitos. Só que aqui o livro, o autor traz fatos tão assim fortes para o nosso raciocínio, que foi como se eu tivesse levado um tapa na cara, sabe? Porque quando a gente passa a observar tantos defeitos do outro, é como se a gente estivesse nos colocando num pedestal, sabe? Numa posição de santidade, de ser superior ao outro, e nos esquecemos dos nossos defeitos. A gente maximiza o defeito do outro e enaltece muito as nossas qualidades. Aí é como se o outro fosse inferior a nós. E isso não existe em lugar nenhum. A gente precisa olhar para o outro e entender o outro e respeitar suas debilidades e não focar no problema, mas focar nas qualidades dele. E quando eu li esse livro, me impactou muito, porque de fato eu perdi muito tempo naquele lugar e eu precisei sair daquele lugar e entrar novamente naquela sala da apreciação. E quando eu entrei nessa sala, foi libertador para mim. Sabe aquela pessoa que fica acomodada? Muitas vezes nós nos acomodamos em situações que são até ruins para nós, mas estamos acomodados naquele lugar.
porque não temos disposição em sair daquele lugar. E sair de um lugar, que seja ruim ou que seja bom, qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, vai exigir de você algum esforço. E o nosso corpo quer sempre descansar. O nosso corpo não quer fazer algo que venha exigir esforço. Por exemplo, quando você está no seu fim de semana, que você tem tempo para o lazer, o que você prefere? Ficar deitado na rede, deitado ali, tranquilo? Ou você prefere jogar, fazer alguma brincadeira divertida, fazer algo legal? Geralmente, nós preferimos ficar deitado na rede. Embora a outra atividade seja mais divertida, seja mais alegre, seja mais proveitosa, vai te fazer sorrir, vai te fazer brincar com as pessoas, geralmente se prefere ficar deitado na rede. Por quê? Porque deitar na rede não vai gerar nenhum esforço. Mas brincar, ainda que seja algo prazeroso, olha só o que eu estou falando, ainda que seja algo prazeroso, vai te exigir esforço. E o nosso corpo não quer se esforçar, ele quer sempre descansar. Então, para eu sair dessa sala da depreciação, eu precisei me esforçar. Eu precisei sair dessa zona de conforto e voltar para essa sala da apreciação, que foi o lugar onde eu me apaixonei por ele, me apaixonei pelas qualidades dele e começar a trazer isso à tona de novo. Porque o amor exige isso de nós. E o que acontece? Se nós perdemos muito do nosso tempo dentro dessa sala da depreciação, o nosso casamento vai acabar. Os divórcios acontecem nessa sala da depreciação. As tragédias acontecem nessa sala, a falta de paciência nessa sala, o amor morre nessa sala da depreciação, porque você está focado tanto nos problemas que você deixa de amar. E o que esse capítulo está nos convidando? A voltarmos para a sala da apreciação. Aquela sala que você entrou quando você começou a namorar com o seu cônjuge. E lá você voltar a valorizar, voltar a lembrar das boas coisas que vocês viveram juntos, das qualidades que essa pessoa tem. E quando você foca no positivo, vai expandir. Na verdade, em tudo aquilo que a gente foca expande, né? Se eu foco muito no negativo, o negativo vai crescer. Se eu foco no positivo, é lógico que esse positivo ele vai crescer. Então, nós como casados, nós precisamos focar no positivo, focar nas qualidades, começar a pensar de novo nesse amor. E o amor, gente, ele tem conhecimento que existe essas duas salas, ele sabe disso. Mas sabe o que acontece? O amor decide não viver na sala da depreciação. O amor decide viver na sala da apreciação. Embora eu tenha os meus defeitos e Humberto tenha o deles, a gente hoje aprendeu a focar nas nossas qualidades. Eu sempre falo assim de mim, mas é lógico que ele também percebe os meus defeitos, né, moça? Pode falar dos meus defeitos. Não vai dar tempo. Vou te dar uma porrada aqui. Não, antes de você continuar aí, é só pra fazer uma alegoria, né? Quando você tá namorando, parece que essas duas salas, você tá morando numa casa térrea, né? As duas salas estão assim, no térreo, e é muito fácil você escolher qual vai. E de preferência você vai para a sala da apreciação, porque tudo é novidade. Você acha tudo muito bonito. Até o espirro, eu brincava demais com o espirro da Sinara. Verdade. Né? Porque a Sinara, quando a gente namorava, ela espirrava assim, ó. Super educada. Aí depois que a gente casou, o primeiro espirro que ela deu depois que a gente casou, eu assustei. Eu quase caí da cadeira, aquele espirro, eu quase caí da cadeira, sabe? Então, quando você tá namorando, tudo é muito bonito, tudo é muito mais fácil. E parece que quando você casa, você muda para um sobrado. Aí a sala da apreciação fica lá no pavimento superior, no último espaço do sobrado. Tem que subir escada, dá trabalho. Requer esforço, então é mais difícil. Parece que a sala da depreciação ela fica muito mais perto. Não requer esforço, né? Principalmente quando vem os problemas, né? Dificuldade financeira, bateu na porta, aí você já começa a buscar talvez uma autossabotagem de que eu não vou dar conta.
isso aqui não é para mim, é muita responsabilidade, e aquilo tudo, aquela carga emocional vem querendo te derrubar, e você já, sem esforço, você já começa a ver os defeitos do seu parceiro, né? E você começa a passar mais tempo nessa sala da depreciação, e a sala da depreciação vai ficando mais distante, mais difícil. Cada dia parece que você está mais cansado em subir as escadas para chegar nessa sala, né? Cai no esquecimento. Cai no esquecimento, às vezes, essa sala. E a Sinara falou, ela fez isso por 2 vezes, e não sei se vocês repararam, a última vez foi em 2018, tem pouco tempo, que a gente chegou quase a separar 1 ano e pouco atrás, né? E quando a gente sentou e viu realmente, olha, tá errado, a gente tá passando muito tempo nessa sala da depreciação, o que tá errado, e que a gente jogou tudo na mesa e colocou, passou um pano em tudo que precisava ser passado. Isso foi renovador para nós, porque a gente resgatou coisas que haviam caído no esquecimento. Então até ontem, acho que foi ontem a gente estava falando algumas coisas acerca de alguns pontos, e ela me perguntando quais eram os pontos que eu mais gostava nela, né? Sábado. Sábado, né? Sábado. Eu falei assim, não, eu gosto quando você conversa, eu gosto mais de escutar a sua voz quando você está conversando com os bichinhos aí, você tá conversando com gatos, conversando com passarinho, eu gosto, isso faz bem para mim, escutar a sua voz quando você está falando com os animais. E há um tempo atrás, quando a gente estava na sala da depreciação, por diversas vezes eu falei para ela assim, sua voz me irrita. Odeio a sua voz. Não, odeio sua voz, não fala nada para mim não, sua voz me irrita, ela me estremece tudinho. Para vocês verem ao ponto que a gente chegou por estar passando muito tempo nessa sala da depreciação. Isso é só um pequeno exemplo do que a gente passou, que talvez vocês estejam passando, talvez vocês estejam hoje dando muito valor a um problema ou a um defeito, aparente defeito do seu parceiro, que na verdade antes você apreciava. Verdade. Né? E hoje está no quartinho da depreciação, num pedestal. Então, certos pontos precisam ser novamente observados, né? Esclarecidos, direcionados. Igual, quando a gente está namorando, geralmente os casais de namorado passam horas e horas, né, programando o encontro, programando uma surpresa. O que eu vou falar para ela? Não, nossa, o que eu vou falar para ele? Eu lembro que quando a gente namorava, eu passava horas e horas traduzindo música, porque na época, nossa, não era fácil a internet, então eu tinha que... Não era fácil, não tinha internet. Tinha, né? O que eu tinha que fazer? Eu ia pra rádio, aí eu copiava a música, levava pro professor na aula de inglês na escola, traduzia a música para mim, porque eu queria decorar a letra daquela música e ler para ele. Eu decorava poemas para poder ler para ele. Então eu ficava muito tempo envolvida com essas paixões, com essas coisas românticas, né? E era tudo tão difícil, porque não tinha a facilidade de hoje, você entrar na internet, baixar o poema que você quiser, sabe? Traduzir a música que você quiser. Não, era tudo muito difícil na nossa época. Só que aí, quando nós casamos, eu percebi que eu entrei para essa sala da depreciação de uma forma tão intensa. Para você ter ideia, eu acho que aqui também vai ter mulheres que já fizeram isso. Sabe quando você ensaia a briga? Gente, eu ensaiava a briga. Eu ensaiava o discurso para falar para ele. E eu falava muito bem. Tinha briga nossa que eu falava as coisas para ele que eu ficava assim, gente, eu tinha que ter gravado, eu mandei bem demais. Eu falei bonito demais aqui, eu tinha que ter gravado isso que eu falei para ele, eu acabei com ele com isso que eu falei. Então, assim, eu ensaiava. Era tão ridículo o meu comportamento que muitas vezes, antes dele chegar e a gente conversar, aliás, brigar, eu escrevia tudo que eu queria falar para ele, escrevia tudo, ensaiava, eu não perdia nada, porque eu queria, assim, destruir ele com as minhas palavras, sabe? Já imaginou minha cara chegando e a Sinara com um caderninho na mão? Que
Eu já sabia, né? Tava com o caderno na mão, eu já sabia. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu chorei muito quando eu li esse capítulo pela primeira vez, porque ele fala isso, que é nessa sala da depreciação que a gente ensaia as brigas. Eu falei, nossa, eu achei que era só eu que era maluca. Ele escreveu isso porque ele sabe que alguém faz isso, ou ele mesmo já fez isso, né? Mas a gente ensaia brigas, é nesse lugar. A sala da Cineira tinha um sofazinho com escrivaninha, vários tipos de papéis e várias canetas para escrever o texto da briga. Era bem completo esse quartinho dela. Não, e teve vezes da gente brigar e sabe o que eu fazia? Eu fazia pontos. Eu pegava um papel, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e eu ia brigando com ele ponto por ponto. Era muito ridículo. E quando eu li o livro, eu falei, meu Deus do céu, como eu me vejo aqui. Como eu me vi aqui nesse livro. E outra coisa que também é importante a gente falar. Nessa sala da depreciação, os ferimentos emocionais, eles vão inflamar. Só que eles inflamam numa proporção tão grave, que ele não tem cura. É nesse lugar ali onde você começa a odiar o seu esposo ou esposa, aonde você... A Thaisa falando que eu era organizada até para brigar. Exatamente, Thaisa tem um pouco de mania de organização. Então, eu era organizada na briga. E aí, o que acontece nessa sala aqui? A gente começa a nos adoecer. Porque eu foco tanto no negativo, tanto no negativo, e aquilo vai trazer para mim doenças. Isso é muito grave. Só que quando a gente ama de verdade, a gente quer lutar por essa família, por esse relacionamento, a gente precisa tomar uma decisão. Eu decido sair dessa sala. Eu decido entrar na sala da apreciação e mudar o meu comportamento. E essa questão da decisão, ela é muito séria e ela vale para todas as áreas da nossa vida. Quando você quer ter uma vida mais saudável, o que você precisa é tomar uma decisão. Eu vou parar de fumar, eu vou diminuir o álcool, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a me alimentar bem. É uma decisão. E no casamento, no relacionamento, também é uma decisão. E nós, como pessoas casadas, que temos uma família, nós precisamos tomar uma atitude muito, muito séria, uma decisão. E não correr mais para essa sala. Não ter essa sala mais como um lugar assim de uma estratégia, sabe? Ah, ele vacilou comigo, peraí, eu vou voltar para essa sala agora, eu vou me encher de coisas negativas, depois eu vou jogar tudo em cima dele. Isso não é um plano B, não pode ter um plano B dentro do relacionamento. A gente tem que ter um único plano. Qual que é o plano? Fazer dar certo. O plano é fazer dar certo. Não é, vamos tentar, amor. Não, nós vamos fazer dar certo. Nós vamos conseguir, nós vamos entrar para a sala da apreciação e lá nós vamos ficar. E o amor, ele tem uma escolha. O amor escolhe acreditar no melhor da pessoa. Ele escolhe dar o melhor. E outra coisa, escolhe dar o benefício da inocência, sabe? E hoje, muitas vezes, quando o Humberto faz algo que eu não gosto, alguma atitude que eu não gosto, eu deixo pra lá. Na maioria das vezes eu desconsidero, eu dou pra ele o benefício da inocência. Não, ele fez isso sem pensar, ou então ele... Você me deu um benefício da inocência hoje, 2 vezes. Ah. 2 vezes. Eu só lembro de uma. Você quer brigar agora? Não. Não, foi da barraca, qual foi o outro? Foi na hora que você foi desperdiçar. Pessoal, só um minutinho aqui. Espera só um pouquinho, a gente vai brigar. Você foi desperdiçar água pra poder encher a piscina e eu falei que não era pra fazer isso. Ah, tá bom. Você também deu. Então foi 2 vezes. Pronto. Então, gente, Queimei voltando, né? Queimei o amor de foca no positivo enquanto for possível, né? Então, assim, é hora de nós deixarmos o amor guiar os nossos pensamentos. É hora de nós mantermos o foco nesse sentimento. O único motivo que você tem de olhar para dentro dessa sala da depreciação é como um motivo de oração, sabe? Nossa, ele ainda continua tendo esse comportamento, mas eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou acreditar, eu vou estudar, eu vou buscar uma saída, uma solução, mas ficar nesse lugar por pouquíssimo tempo. Não foque nesse lugar. Nós precisamos desenvolver o hábito de frear os nossos pensamentos negativos, de focar nos atributos positivos
E essa é uma decisão. E a decisão é sua. Ele merecendo, ela merecendo ou não. Porque às vezes a gente tem a tendência assim, não, peraí, eu vou começar a ser tão boazinha assim nesse relacionamento, mas ele não tá merecendo. Ou ela não merece isso, ela é uma mulher rude, ela é uma mulher sem sabedoria, ela não merece nada de bom que eu faça por ela. Não, não é uma questão de merecimento, é uma questão de decisão. E muitas pessoas, quando vêm conversar com a gente e procura ajuda, que eu começo a falar isso, olha, faça algo bom, faz uma comida gostosa, começa a dar algumas ideias para poder quebrar o clima ruim dentro de casa, a pessoa fala assim para mim, não, mas ele não tá merecendo não. Gente, não é uma questão de merecimento, volto a falar, é uma questão de decisão. Então, merecendo ou não, você precisa tomar essa decisão de focar no melhor para o seu relacionamento, de focar naquilo que vai trazer benefícios. Que vantagem que você vai ter se você permanecer nesse lugar de depreciação, de negatividade. Isso só vai trazer peso ruim para dentro do seu lar, para dentro da sua família. E outra coisa, quando você começa a focar no positivo, naquilo que é as qualidades, o seu coração muda, o seu sentimento muda e de fato aquilo vai crescer tanto. E isso aconteceu comigo, porque quando eu saí dessa sala da depreciação e eu voltei para a sala da apreciação, gente, eu vejo tantas qualidades no Humberto. E quando eu fui fazer a tarefa pela segunda vez, né, desse desafio, eu escrevi tantas qualidades, tantas, que... Não, e a primeira vez? Não falou como é que foi a primeira vez? Não, a primeira vez teve muitos defeitos, porque eu estava muito brava ainda. Falava Mas melhorou. que foi fazer lá as qualidades e travei. Eu travei. De defesa, ela encheu 32 páginas e meia. Eu não consegui encontrar, sei lá, um monte. Eu não consegui encontrar qualidade. Agora eu quero trazer para vocês, gente, uma estratégia. E essa eu uso ela sempre. Todas as vezes que eu fico triste com o Humberto por algum motivo, sabe o que eu faço? Eu paro, fecho os meus olhos e eu começo a pensar coisas que ele faz de bom, as coisas boas que ele é, as qualidades que ele tem. Todas as vezes. Eu aprendi a fazer isso e isso tem blindado o meu coração, tem blindado os meus sentimentos e tem sido motivo de cura para mim. Porque em vez de eu me perder meu tempo focando naquilo que ele fez que me entristeceu, eu vou correndo para aquela sala da apreciação e eu começo a pensar, nossa, mas ele deu essa pisada na bola aqui, ele falou desse jeito aqui, mas ele é tão carinhoso, ele é tão generoso, ele gosta tanto de realizar meus sonhos, ele preocupa tanto comigo, ele cuida tão bem de mim, e eu começo a fazer isso. Aí sabe o que acontece? Aquilo que ele fez que me entristeceu naquele momento, vai embora, evapora. Então eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso deixar para você nessa noite, sabe? Sai rápido dessa sala da depreciação. Seu marido ou esposa merecendo ou não. E foca no positivo. Isso vai ser muito importante. Tem uma frase que eu sempre usei muito ela na empresa, né? Com funcionário, com parceiro, com amigos, com familiares, que é nunca julgue uma pessoa boa por uma atitude ruim. E no caso do seu marido ou da sua esposa, nunca a julgue por 100 atitudes ruins, porque durante o tempo de relacionamento, com certeza as atitudes boas sobressaíram, as qualidades sobressaem, porque se não fosse, não estariam juntos, né? Se não fosse o nível das qualidades bem mais alto do que dos defeitos, dificilmente a pessoa se casa. Então, com certeza, se você fizer uma avaliação, talvez você vai ter dificuldade agora, pelo tempo de exposição que você está observando os pontos negativos, que foi o que aconteceu com a Sinara. Não sei se foi em 2014, né? A primeira vez que você fez? Acho que foi. Acho que foi 2014. Que ela teve dificuldades em olhar para mim e ver as minhas qualidades. Como eu tive também, que eu já fiz alguns processos assim, no momento eu tive dificuldade. Como assim, de amor? ver qualidades na Sinara. Não, porque eu tava cego, né? Eu tava meio embaçado, igual o celular de ontem.
Mas assim, e realmente, a Sinara tem tantas qualidades, Eu tenho defeito? é difícil de observar os defeitos dela hoje. Mas há um tempo atrás era muito fácil, muito fácil. Então é isso, gente. A tarefinha que nós temos hoje para vocês é muito interessante. Você vai pegar 2 folhas e em uma você vai escrever todas as qualidades possíveis do seu cônjuge. Ainda que não seja verdade. Não seja verdade, não. Que não esteja tão claro, latente, né? Mas é verdade, Mas é porque você não está verdade, enxergando. né? E na outra folha você vai É porque escrever. você esqueceu às vezes. Esqueceu, deu um branco. Geralmente mulher é muito esquecida. Muito. Homem também. E na outra folha você vai escrever os defeitos. Então, em uma folha, somente coisas positivas e na outra folha, somente coisas negativas. Não mostre um para o outro, mais uma vez, para não gerar briga. Guarda isso daí e nós vamos utilizar essas tarefinhas para depois. Tem uma pessoa atendendo o telefone aqui na live, gente. Tá liberado, pode entrar. Pessoal, desculpa, é que pessoal. Não, vou contar. Um candidato aqui vim trazer chocolate pra Ana Júlia. É coisa de morrer mesmo. Hoje eu morro. Acabou a live pra mim. Fica quieto, amor. Pessoal, então é isso, tá? Faz essa tarefa, vai ser muito bacana. Para agora à noite por um momento, pensa sobre isso, escreve os defeitos em uma folha, as qualidades em outra, guarda. E aí, amanhã e depois a gente vai utilizar para uma outra tarefa essas 2 folhas, combinado? Então, um grande abraço para vocês. Obrigada por mais esse dia, né? Hoje foi o nosso 7º dia de desafio e esperamos vocês amanhã, tá bom? Só boa noite. Se eu não aparecer na live amanhã é porque eu fui preso. Ah, que horrível! Vou ali receber um camarada. Abraço, gente! Ela me fez lavar o cabelo à toa. Por quê?